Oi, pessoal, tudo bem? Vamos esperar chegar a nossa profissional convidada para a nossa conversa hoje. Ela já vai chegar. A professora Andiara conseguiu E entrar, aí, nossa meu amor, convidada vê de se hoje. melhorou. Eu vou conversar com a professora de Educação Física, mestre em Psicologia do Esporte na Espanha, a Andiara Barbeiro. Tudo bem aí, Andiara? Como é que Tudo, estamos? tudo ótimo. Dentro do possível, dentro do possível. Ó, que maravilha. Andiara, eu vou começar assim, eu vou te lançar duas afirmativas. Você tem um problema no corpo, a mente participa. Você tem um problema na mente, o corpo participa, tá? O Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Em dados da OMS, 5,8% da população nacional padece de algum tipo, em algum nível de um transtorno De ter depressivo. que se adaptar a uma realidade de carência, de, de pobreza, de miséria. Porque o corpo, ele faz parte de uma trajetória, ele faz parte de uma caminhada, né? A gente sempre se imagina em movimento. E é isso que se precisa É, para viver. E muitas vezes o ser humano fica impedido dessa caminhada. Ele tem que ficar marcando passo. e assim, ó, quando tu fizesse o mestrado lá na Espanha, tá? Eu te pergunto assim, foi em psicologia do esporte. Como é que é essa relação entre esporte e psicologia? Assim, o que tu acha? A gente que estuda os conteúdos de psicologia e tu que conhece o Martin Seligman, ele fala muito em superar obstáculos, né? Então, eu acho que a psicologia do esporte é muito. Não sei, vamos Sim, a saber de ti. psicologia do esporte, ela entra assim, ó, na psicologia positiva totalmente, do positivo, do se superar, do superar as suas limitações, e é isso que a gente aprende. Eu sempre digo para os meus alunos que na aula de educação física a gente está tendo uma aula de vida, porque é ali nas regras do jogo que a gente aprende os limites até onde pode ir, a segurar os seus impulsos, de muitas vezes querer ser agressivo com o colega, de superar a sua força, de superar a sua potência, o seu fôlego. Então, é um aprendizado de vida. Né? E os próprios professores reconhecem isso, que na aula de educação física a gente consegue desenvolver todas essas valências. E eu vejo isso também nas aulas que eu dou para os meus alunos particulares de ginástica, que enquanto eles Uhum. não assumem para si que eles estão superando a si mesmo e não a outro, nem a Sim. outra coisa, não vai fluir. Então, na hora que tem essa consciência, a coisa flui. Quando a gente vê assim que a superação e a sublimação é tu colocar no positivo, né, no exercício físico, uma questão interna. Eu tô com raiva, não vou brigar com aquela pessoa porque eu vou acabar chamando outras coisas além do exatamente motivo. Então eu vou correr, vou pegar uma bola, vou bater na parede com força e vou descarregar essa raiva de uma outra forma. E aí eu consigo voltar e conversar e realmente resolver o Esse problema. psiquismo que estava acumulado ali através do esporte, através da prática de exercício físico, tu acredita que isso dá vazão? Eu acredito, né? Mas assim, e na tua experiência, o que tu notou o resultado de um psiquismo assim mais adoecido, né? No momento em que se integra numa prática física, consegue se integrar o psiquismo e o físico e a pessoa fica mais saudável emocionalmente. Eu vou até citar exemplos de crianças especiais, que é Uhum. incrível o quanto a educação física contribuiu para que eles começassem a participar integralmente de todas as aulas.
Sim. E eu tenho muitos alunos especiais e eu vejo assim que quando eles começam a prática do exercício físico, eles começam a ter uma conexão com o coletivo, que são os colegas, e com a professora, tá? Então, eu acho que isso é sensacional, que muitas vezes numa aula normal, dentro da sala de aula, o professor não consegue essa conexão. E eles, através do esporte, através do corpo, e aí, mais uma vez, a gente volta à integração do corpo e mente, né? Que é tudo uma coisa só, eles conseguem externar essa conexão e eles conseguem participar. Outra coisa, assim, que eu acho importante a gente salientar, que todos os sentimentos são válidos numa aula de educação física ou mesmo numa aula de ginástica. Até os sentimentos de raiva, os sentimentos de tristeza, de frustração, porque tudo isso tem que ser trabalhado, né, Mari? Todos os sentimentos. Tu tocasse num ponto maravilhoso agora, que eu vou completar só rápido. Todos os sentimentos são legítimos. O que não são legítimos são todos comportamentos, né? Exatamente, exatamente. E aí entra a questão do comportamento. Então, aqui a gente está tendo uma aula, né? Porque eu digo que tu é uma mestra, minha mestre. O que acontece? Tu tem o sentimento, tu muda o comportamento a partir do momento que tu vai fazer um exercício físico, ao invés de extravasar aquele comportamento agressivo de uma forma destrutiva. E aí começa a construção de alguma coisa, que é tão importante. Então, talvez, quando a gente começou a falar, esse alto índice de depressão se deva a isso, por as pessoas não terem essa condição de expressar num comportamento mais positivo um sentimento que é próprio, que é legítimo. Porque a gente não tem como simplesmente não sentir. A gente sente. A gente simplesmente sente. Exatamente. Então, quando tu consegue, através do corpo, colocar essas vivências, as coisas começam a fluir de uma maneira melhor. E a gente vai se sentindo melhor, porque a gente vai se sentindo mais fortalecido também. E a gente nota que tem uma mudança de comportamento em cada década sobre a importância do exercício, né? Então, assim, agora que a gente está vendo assim, essa longevidade tão expandida, quais foram assim, as percepções que tu tivesse? Porque hoje em dia não tem não fazer, né? Eu vejo assim, dia de sol, tu vê todo mundo na rua caminhando, né? Então, assim, isso é muito importante, porque primeiro que evita um monte de doenças, pressão baixa, pressão alta, aliás, problema no coração, pressão baixa é o que se quer, problema no coração, derrame. Agora, ok, existe isso, estamos vivendo mais. Como é que tu vê esse troço acontecer? Eu peguei lá no início, né? Claro, eu comecei assim na barriga da minha mãe a dar aula, né? Diga-se de passagem, porque eu tenho 30 anos de caminhada. Mas vamos lá. O que acontece? Quando eu comecei, estava o boom da Jane Fonda, que muitos nem ouviram falar, mas aí começou a ginástica aeróbica, as academias estouraram no mundo todo, e todo mundo começou a malhar, a se exercitar. Mas muita gente não sabia muito bem o que estava fazendo ou o que queria. Ou queria, de repente, um corpo melhor, um corpo maior, um corpo mais definido, ou perder peso, enfim. E as pessoas começaram, mas junto com esse boom, felizmente, muitas pessoas começaram a estudar também. A estudar e ver o que realmente funcionava, o que não funcionava, cientificamente, o que dava para compor melhor, o que tinha que tirar, o que tinha que acrescentar. E foi uma caminhada muito bonita, porque a educação física cresceu muito nesses últimos 30 anos, né? Teve uma evolução fantástica. Fantástico. E o que eu vejo é que exatamente isso, assim, ó, aquele pessoal que começou lá com a Jane Fonda, querendo ficar com um shape melhor, que era o que se dizia na época,
veio também a questão de internalizar o bem-estar. Porque junto com isso as pessoas começaram a ver que elas se sentem muito melhor quando elas estão em movimento, quando elas estão se exercitando, quando elas estão com uma musculatura mais forte. E isso veio, então, comprovar esse benefício do exercício. Fora a questão hormonal e a questão de liberação de endorfinas e toda a questão química, né? E aí o que acontece? Essas pessoas que começaram lá continuaram. Uhum. E as outras pessoas que vieram vindo já vieram nessa cultura na carona e estão até agora. Porque hoje a gente vê as pessoas começando cada vez mais cedo na academia ou nos esportes. Eu vejo, eu estou cursando psicologia. Não teve uma disciplina que eu tenha feito até agora que o indicativo de tratamento coadjuvante não seja o exercício. Desde a criança, adolescente, adulto ao idoso. E o corpo se movimenta, aumentam as sinapses, né? E é como se aquela pulsão de vida estivesse batendo na porta, né? Vamos lá. É a própria pulsão de vida. Exatamente. É a própria pulsão de vida. Porque tu que a pulsão gosta de tanto morte, da psicanálise, né? Exato, a pulsão de morte é o parar, é o ficar inerte. E a pulsão de vida é o movimento. A Marielle tá ali, ó. Tá. Bom, se a gente parar para dar oi, a gente não conversa, né? Deixa eu me focar. É a pulsão de vida. É assim, ó, quando a pulsão de vida não tem aquele estímulo interno apenas, a gente pode, através do exercício físico, de se colocar à prática, tipo assim, vamos dizer, vamos lá ver se acende uma fagulha de pulsão aí, né? E acende. Como é que as pessoas fazem, Andiara, para quem é aquele cara que de repente está nos assistindo e que não gosta de exercício? A gente precisa de pelo menos 3 meses de prática para poder começar a gostar. Então, o meu aconselhamento, se é o que eu posso dizer alguma coisa em relação a isso, é insista, sabe? Pelo menos assim, ó, 3 meses. Tem que fazer para acontecer essa liberação de endorfina, para a pessoa começar a se sentir melhor, para ter alguma definição muscular, tem que pelo menos 3 meses, de 2 a 3 vezes por semana. Esse é o mínimo para conseguir ver algum resultado. Então, a partir daí, ela vai poder avaliar. E é impossível, Mari, que alguém não se sinta melhor fazendo exercício físico, porque é a base, né? A gente já nasce para o movimento, né? Para essa caminhada. E tudo vai para essa evolução. Então, hoje a gente tem muito conforto, a gente usufrui de muitas coisas que não nos possibilitam no nosso dia a dia ter esse exercício. Ele precisava de muito exercício para poder sobreviver. Claro. Ele tinha que caçar o alimento, ele tinha que produzir o seu vestimento, ele tinha que fazer o seu local de trabalho, ele tinha que o dia inteiro estar em movimento para garantir a sobrevivência e para poder evoluir. E a gente acaba se mexendo muito pouco e a mente, ao contrário disso, acelerou muito nesse tempo. A questão cognitiva acelerou muito. E esse corpo teve um movimento contrário. Então, se a gente não equilibra isso, a gente começa a não se sentir tão bem. Num comportamento. Inclusive, né? Tem alguns autores, para completar o que tu está dizendo, tem alguns autores que dizem que é essa que é o motivo da epidemia de depressão. Porque exatamente. Há 100 anos atrás, que do ponto de vista da psicologia evolutiva não é nada, não se tinha uma realidade completamente diferente da que a gente tem agora, do que a gente fazia há 100 anos, né? Que são pouquíssimas gerações, pensa, 2, sei lá, né? Umas 5 gerações, isso para evoluir é pouco. Então, quer dizer, agora a gente está assim, é perfeito isso que tu está dizendo, acho que é bem importante para a gente ir se conscientizando, né?
da importância que tem. Porque hoje a gente vê assim as pessoas com 80 anos como se tivessem 50 anos de uns anos atrás. Exato. Essa é a minha incrível. percepção também. E é incrível, fisicamente e também internamente, cognitivamente. Porque a própria medicação neurológica possibilita isso. E aí se vive muito mais, né? Então, o exercício ele tem que entrar junto para a pessoa ter esse bem-estar. E também a ocupação, né, Mari? Eu acho muito importante a pessoa se sentir ocupada para ela se sentir saudável. 2020 foi um ano desafiador para todos nós. Sem dúvida. Porque muito desafiador, porque nós tivemos que correr muito rápido atrás de rede social e tecnologia para poder nos comunicar. Né? Então, se acreditava até então que a tecnologia, a rede social, era uma questão que alguns usavam e para outros atrapalhava. Pôr em movimento, eu tinha que mexer de alguma maneira. Aí eu comecei a ver o que eu tenho. Eu tenho a possibilidade das redes sociais, eu tenho a internet e eu tenho o meu conhecimento desses anos todos. Então, comecei a fazer vídeos, propus para as minhas alunas, então, que a gente fizesse aulas virtuais. Não é nada inédito meu, muita gente fez isso. Claro. E começou a dar certo, uma questão que a gente não pensava nessa possibilidade em momento nenhum. E isso foi muito positivo. Assim como tiveram muitas coisas positivas, tiveram muitas coisas negativas também. Entristeço de ver que tem pessoas que não conseguiram passar muito bem por toda essa questão, por essa avalanche que foi e ainda vai ser. E eu acho que é aí que pega, Mari, porque muito quando a gente falava, e eu falo muito contigo sobre isso, né? A gente falava como uma coisa muito passageira, muito breve. E essa coisa está se estendendo. Porque é aquela coisa assim, ó, a notícia, quando ela é grande demais, a gente não tem na hora a dimensão. A gente vê, estamos em dezembro. E o que pega, e é exatamente aí que eu quero chegar, o que pega e o ano que vem, como vai ser? Exatamente. Perfeito. Como é que vai ser? Como é que vai começar? A gente tem o quê? E esse é o grande barato da vida. A gente, na impermanência toda, a gente querer ser alguém melhor. A gente querer trabalhar o corpo, a gente querer trabalhar a mente, a gente querer ser uma pessoa melhor para a gente mesma e para o mundo. Então, eu sempre falei, né, e repito, que as pessoas que tinham conteúdo interno se saíram melhores neste momento, sabe? Que conseguiram buscar no seu interno essas questões. Porque quem tinha muito do lado de fora não tem mais, sabe? Tu não tem para onde ir, tu não tem o que fazer, tu não tem como te suprir de coisas que estão fora daquilo que não está dentro de ti, né? Então, é um olhar total para dentro, né? Mariana, assim, um mergulho, né? Um mergulho para dentro de si e, ao mesmo tempo, uma explosão para o outro, porque tudo fluiu nesse sentido. Né? Porque a gente tem que produzir assim, a gente tem que conviver assim, a gente tem que amar assim. E o importante é entender que esses sentimentos estão aqui e que a gente, de alguma forma, tem que trabalhar, né? Ai, Anjara, como sempre, é um prazer conversar contigo, tá? Tu és, assim, uma mestre no sentido da palavra. Tem pessoas que são vocacionadas, né? E tu é extremamente vocacionada para a educação. E que bom que tu, em breve, será uma colega na psicologia. A gente precisa de pessoas assim. Eu acho que a tua análise assim tá perfeita, tá? Acho que a gente vai agora, assim, sempre a gente não aprende nada numa zona de conforto, então tem todo o lado de exigência,
Mas vamos combinar, né? Viver não é fácil para ninguém, né? Nunca foi. Então, essa história da gente, tipo, ficar muito tempo numa zona de conforto não combina muito com a evolução da gente, né? Exatamente. Então, deixa eu acenar para a loja Douro, que entrou. E acho assim, ó, quem? A Micaela. Tá entrando pessoal aí que eu não... com um olho no croquete, outro no pastel. Então, assim, a gente fecha com essa inspiração da tua fala, sabe? Não sabemos como vai ser, mas sabemos que fora a gente não sabe, mas que dentro existem as ferramentas e as possibilidades para a gente poder enfrentar o novo, né? É só a gente procurar. Exatamente. E Mari, assim, ó, eu quero deixar aqui a público os parabéns, porque tu é um exemplo para mim de como ultrapassar uma pandemia e sair muito melhor dela. Imagina. Tu tá maravilhosa, não só por Amada, fora, mas querida. por dentro. Uma serenidade, assim, uma beleza. Eu acho que tu tá amando. Mas, enfim, amando o outro como a ti mesmo. Porque a gente sente, assim, amando a um vida, fluir de sabe? amor, Eu me assim, no teu emociono muito semblante. com a vida. Eu acho que a vida tem tantas oportunidades, né, Diara? Então, assim, Exato. pode encontrar as oportunidades da vida. E vamos, pessoal, com muita saúde. Eu agradeço todo mundo que assistiu a live, todo mundo que mandou abraços e beijos. Muita saúde. E, ó, vamos nos exercitar. As sinapses acontecem, né? É isso aí. Elas acontecem no conjunto. Valeu, Andy. Beijo. Exato. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.